A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu quero começar esse vídeo aqui agradecendo as mensagens de carinho e de apoio que grande parte dos seguidores me mandaram. Alguns mandaram muitas ofertas, eu quero agradecer de todo o meu coração. A gente às vezes não tem noção da dimensão, né? Do calor humano que vocês são para mim. Vocês recriaram a minha alma com tantas mensagens que mandaram no vídeo de ontem, me incentivando a prosseguir, a continuar com os vídeos aqui. E assim, irmãos, não é uma questão muito minha, não é uma questão de querer ou não querer. É questão do Espírito Santo me inspirar e me dar palavras para falar para vocês. Eu expliquei na live de ontem. Eu não gosto de falar aleatoriamente, assuntos corriqueiros. Eu preciso que Deus coloque em meu coração as palavras que Ele quer que eu transmita para vocês, tá? E tenho já visto o resultado, Deus tem ministrado algumas coisas em meu coração e só vou pedir a Ele sabedoria para transmiti-la para vocês, porque tem pessoas que já criaram o hábito de fazer dos meus vídeos devocionais para suas almas. Por quê? Porque a palavra de Deus é alimento, né? A palavra de Deus, ela nos alimenta a alma. O Senhor Jesus, ele disse: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Então, eu quero compartilhar aqui com os irmãos uma palavra que eu amanheci o dia hoje e ministrou meu coração. Nós temos que ter uma sabedoria do céu. A nossa sabedoria, irmãos, não pode ser baseada em conceitos aqui da terra. Somos pessoas que temos uma cabeça no espiritual e é preciso termos discernimento para poder tomar algumas atitudes em nossas vidas. Por exemplo, veja, se a gente for olhar a nossa fé a grosso modo, nós vamos ver muito incentivo a enfrentamentos, né? Enfrente sua dor, enfrente sua dificuldade, enfrente que você vencerá, vai em frente, lute, não desanime, vai para cima. Mas você já parou para pensar quantas vezes homens de Deus, servos do Senhor, tiveram que fugir de N situações? Teve fugas que foram desastrosas, né? Como no caso de Jonas, tentando fugir da presença de Deus, coisa que na época ele não sabia, mas é impossível fugir da presença de Deus, porque Deus está em todo lugar. Mas culturalmente naquela época, Deus morava em Jerusalém. Então ele fugir de Deus naquela época era sair de perto de Jerusalém, porque o templo de Deus estava em Jerusalém. Mas tirando esse fato, muitos outros homens de Deus tiveram que fugir para poupar a própria vida, como no caso de Jacó, que fugiu do seu irmão Esaú, porque Esaú falava em matá-lo. E também você vai ver o Moisés mesmo, num período de sua vida, tendo que fugir de Faraó. Faraó descobre que ele matou um egípcio e ele teve que fugir, irmãos. Então, a gente tem que tomar cuidado com todo extremismo, tá? Porque nem sempre Deus quer que a gente enfrente algumas situações. Às vezes, a saída para a situação é fugir dela. Olha, um dos homens mais poderosos aqui, que segundo a Bíblia, era Elias. Elias, um homem que tinha uma comunhão com Deus a ponto de orar
para parar de chover. Irmãos, você já pensou numa categoria de intimidade que através da sua oração Deus interfere na natureza das coisas? Deus impede chuva e ficou sem chover 3 anos e meio por causa da oração de Elias. Depois Elias ora e chove de novo. Olha o poder espiritual desse homem. Se fosse alguns irmãos de hoje, né, com um poder desse, estaria aí desafiando o cão para tudo quanto é lado. Mas veja, Deus vai dizer para Elias, foge para o ribeiro de Querite. Foge. Então, toma cuidado com essas coisas, às vezes, de querer enfrentar dificuldades que muitas vezes você não está com autonomia ou poder espiritual para enfrentar. E às vezes a melhor coisa que se faz no momento é fugir, né? E não foi só Elias que fugiu, teve vários outros homens de Deus que tiveram que fugir. Veja só, o Senhor vai falar com José, né? O pai do Senhor Jesus. Veja, Deus fala com Maria, mas depois que o menino nasce, Deus passa a autonomia das configurações da criação do menino para José. Aí Deus não vai falar mais com Maria, vai falar a partir de então, depois do nascimento, apenas com José. Até na gravidez fala com José, porque Deus tem ordem, né? E Deus sabia que ele é o cabeça do lar, que ele é o homem da casa, o tomador de decisões, e começa a falar com José. É bom a gente parar um ponto aqui para entender uma coisa, tá? Num lar tem que ter o cabeça, tá? E o cabeça, segundo a palavra de Deus, é o homem. O homem é o cabeça do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Muitas vezes as casas não vão para frente, por quê? Porque a mulher toma o lugar do homem, tá? Mas voltando aqui para fugir, Deus vai falar para José, pega o menino e foge para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Irmãos, estamos falando de Deus. Deus não poderia dar um AVC em Herodes? Deus não poderia colocar um anjo com a espada desembainhada na boca de Herodes e dizer, não toque no meu filho? Porque Deus manda José fugir para o Egito com o menino. Primeiro que tinha profecias a respeito disso. Do Egito chamarei o meu filho. E segundo, porque existem leis espirituais que a gente não sabe. Então, muitas vezes você vai ter um poder espiritual, Deus vai falar com você, Deus vai te usar, você será muito usado por Deus, mas existem situações que você vai precisar fugir, sair fora. Para quê? Porque vai ser o melhor para ambas as partes. Às vezes Deus vai te dar um livramento nisso. Eu me lembro quando eu estava na igreja, numa determinada igreja, né? E levantou-se um pastor muito cruel, muito ruim. E meu amigo, né? Até o Félix, o pastor Félix dizia assim, Júlio, sai daí, esse pastor vai acabar matando a tua fé. O pastor era cruel, ele mandava as pessoas ir embora da igreja. Não, eu não saio, eu não saio, eu não saio. Às vezes nós queremos ser duros, ser pegajosos com algumas coisas, né? Pegajosos, eu apegado com a placa da igreja, eu apegado com aquele ambiente de culto. Até que um dia uma jovem foi pregar, né? E ela nem a paz do Senhor ela deu, ela disse, eu sou Deus e não estou em placa de igreja. Aquilo foi como uma flecha no meu coração, eu falei, rapaz, é melhor eu fugir desse lugar mesmo, é melhor eu sair daqui. E foi a melhor coisa que eu fiz, fui para outro ministério, ali Deus abriu as portas, o pastor começou a me ensinar a pregar, a ensinar a dirigir cultos, e se não tivesse sido essa fuga estratégica, porque, irmãos, a gente associa a fuga à derrota. E nem sempre fuga é derrota. Às vezes fuga é uma estratégia de Deus. Às vezes Deus está querendo nos esconder para poupar a nossa vida.
Às vezes Deus está querendo poupar. Lembra de Joás, né? O rei Joás, que a parteira teve que fugir com o menino e esconder o menino no templo até ele criar a idade para reinar. Eu acho que é Joás. Então, aprenda, porque nem tudo é enfrentar, nem tudo é ir para cima. Não, mas eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Mais homem de Deus do que José não tinha, irmão. José era um homem que, quando ele colocava as mãos, Deus colocava as mãos em cima do que ele fazia. Tudo que ele pegava prosperava. E só que um dia uma mulher, a mulher do patrão, deu em cima dele, tentou agarrá-lo e ele teve que fugir largando a capa. Por quê? Quando a nossa vida está em risco, nós não devemos ser apegados a coisas, nós não devemos ser apegados a cargos. Se a sua vida está em risco, foge, fuja mesmo. É o caso que eu vejo muitas mulheres sendo assassinadas num relacionamento abusivo, num relacionamento às vezes horroroso. Por quê? Porque o pastor disse que ela não podia separar. Aí o que separa essa mulher é a morte, porque o cara é agressivo, já tentou esfaquear, já esfaqueou a mulher, já deu tiro nela e a mulher está ali insistindo porque, não, Deus vai converter. Que converter que nada, meu irmão. Se a sua vida está em risco, fuja. Fuja para o seu bem. Nós não podemos arriscar o bem maior e precioso que Deus nos deu. É uma coisa que eu não entendo, missionários morrendo em outros países que não querem o evangelho, não querem. O Senhor Jesus disse, quando você for pregar num lugar que as pessoas não quiserem, sacode a poeira dos pés e sai desse lugar, foi o Senhor Jesus que disse. Mas tem muitos irmãos ainda sendo assassinados num país que sabe que assassina cristão, mas eles estão lá. Se Deus está dando graça no coração, tudo bem, não sou eu que vou julgar. Mas, meus irmãos, pelo amor de Deus, a minha família em primeiro lugar, a minha casa em primeiro lugar, a minha saúde em primeiro lugar. Eu não posso colocar a minha vida em risco. Eu preciso, às vezes, fugir. José foge, o Senhor Jesus foge, os discípulos, quando Paulo dispara uma perseguição em Jerusalém, os discípulos fogem para não morrer, tá? O apóstolo Paulo mesmo, depois quando ele começa a pregar o evangelho, ele chegava pregando o evangelho num lugar. Quando os judeus se levantavam contra ele, ele fugia. Então, muitas vezes, irmãos, se está tendo contenda, se está tendo briga, se está tendo problemas, igrejas, empresas, pensa a Deus, será que não é melhor eu sair fora disso aqui? Porque, irmãos, olhe, sistemas você não muda. Eu vou repetir para você guardar no seu coração. Sistemas você não muda. Você nunca, mas nunca vai mudar o sistema das Assembleias de Deus. Você nunca vai mudar o sistema da Deus é Amor. Você nunca vai mudar o sistema brasileiro. Sistema não se muda, sistema a gente foge dele. Se o sistema está te esmagando, te oprimindo, você não tem como vencer o sistema. Tentar vencer um sistema é como tentar fazer as ondas do mar parar. Só Deus consegue e mais ninguém. O Senhor Jesus fugiu do sistema dos fariseus do templo. João Batista, por que João Batista estava no deserto? Porque ele não aguentou o sistema. Então, muitas vezes é melhor você abrir fuga para o seu bem. E às vezes até para criar uma força a mais, feito Davi. Irmãos, Davi passou grande parte da sua vida, da sua história, fugindo do rei Saul, mas Davi não matou ursos, matou. Não matou leões, matou. Não matou o gigante Golias, matou. E quem é Saul para Davi?
Saul tem uma legalidade sobre ele. Saul é ungido de Deus. E eu não vou quebrar essa regra, eu vou fugir dele, que é muito melhor. Então, muitas vezes, nós temos poderes, enfrentamos, ganhamos várias vitórias, mas tem coisas que não adianta. Se eu não tivesse fugido da minha igreja, que eu tivesse lá enfrentado o pastor, batido de frente com a minha liderança, hoje eu não seria pastor, porque existia uma legalidade ali. Então, eu preferi fugir, sair fora, para não sofrer. Então, em nome do Senhor Jesus, é preciso ter sabedoria do céu para saber, eu devo fugir aqui ou devo não fugir? Porque tem ambientes que você não vai mudar. Não vai mudar. Então, cuidado com essa cultura de enfrentamento. Cuidado. Não, pastor, é só orar e jejuar. Toma cuidado, tá? Nem sempre eu sei que a palavra de Deus diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas aí resistir significa o diabo está indo para cima de você, é diferente. Agora é diferente de eu ir para aqui, de eu sair daqui da minha casa e querer expulsar os demônios que dominam a África. É muito diferente de resistir ao diabo. Aí é eu que estou indo confrontar o diabo. Então toma muito cuidado com essa cultura de enfrentamento, porque teve situações que homens e mulheres de Deus, melhor do que nós, fugiram. O Senhor Jesus fugiu de Nazaré para não morrer nela. Davi fugiu de Saul. Paulo fugiu dos fariseus e assim sucessivamente, tá? Então, situações opressoras, situações que a sua vida corre risco, não pense duas vezes não. Vai para algum esconderijo, lembra? O esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pede para Deus te esconder debaixo de suas asas, tá? Porque debaixo das asas de Deus estaremos bem seguros. Mas às vezes, debaixo das asas de Deus, é fugir do Nordeste, feito muitos fugiram da fome há décadas atrás e vieram para essa cidade acolhedora que é São Paulo. Toda fuga envolve perda, né? Perda do habitat natural, perda de amizades, perda de convívio familiar, mas a vida em primeiro lugar. Aprenda esse mistério e coloca no grupo das suas igrejas para os irmãos aprenderem, amém? Faço vídeos aqui, orem a Deus para que Deus continue me dando esses assuntos, né? Que muita gente nem para pensar nisso. Você já tinha pensado nisso? Deixa aqui um comentário se você já pensou nessa parte da Bíblia que é pouco tocada nos púlpitos das igrejas. Deus abençoe. Paz do Senhor.